Seguinte, voltando ainda com aquela ideia de que quanto maior a pigmentação, eu consigo trabalhar melhor o produto, porque ele vai me trazer maior rendimento e pigmentação. Então, venho com a minha paleta de sombras, tem várias cores. Então eu consigo dar o acabamento que eu quero, que é um efeito bronzeado e blush. No meu caso eu não tenho um blush da cor que eu quero, eu vou usar a paleta de sombras. O que é que eu escolho? O que é que eu escolho? Pra você, amiga negra, minha amiga negrone, minha nega, minha preta, minha velha, minha companheira de cor. Você aí, ó, você aí mesmo. Vamos estar usando os seguintes tons. Quero um amarelo e esse aqui. Cuidado pra você não pegar a cor errada e ficar ou branca ou salmão. São esses dois tons, amarelo e um caramelo. Que assim, é porque aqui, né, a iluminação não tá muito correta. Mas eu tenho esse fundo de tom. Tem um caramelizado. Uma coisa assim. Eu gosto de caramelo mesmo, sabe? Caramelo. Cara. Eu venho assim por mais no pincel. Pra deixar ele bem assim, saturadinho. E eu venho aqui nesse ponto. Tem a bochecha, tem a bolsa. Aqui, né? Tá vendo? Eu venho no encontro desses dois. Você vai ver aqui, ó. Ó, o encontro acontece aqui. Tá vendo aqui? Buf, buf, buf. Quer que eu arranque teu peito só do murro, bufo? Não. Aí você foca aqui. Foca mais no amarelo. Foca, pode focar. Vai aparecendo aos poucos. Mas ó, ele vai te dar aquele efeito pele dourada. Aquele efeito mais bronzeado, iluminado. Sabe? Caramelizado. Eu quero trazer isso. Sacou? Bem suave. Voltando, o encontro da bolsa acima da bochecha, novamente aqui. Venho intensificando as cores. Aí eu trago novamente para essa área e sempre assim, ó. Vou intensificar mais porque para mim ainda não está suficiente. E é bom que não vai matificar tanto, mas vai te dar um efeito mais semi-mate. Então já te ajuda durante a selagem da pele. Quero um pouco. Quero. Foca, ó. É o seu pré-blush. Mas é pra aquecer a cor que vai vir agora. Eu não gosto de blush rosado. Não gosto. Então venho com um salmão. E um pouquinho desse aqui. Ó, aqui. Que é um tom de quê? É um coral. Ou seja, é um coral com salmão que vai te dar o seu blush. Aí você pressiona um pouquinho. Pressiona não. Tapinhas, ó. Aí você já traz, ó. Quando você faz assim, um pré-sorriso acima da margem do contorno. Então você vem subindo aqui, ó. Ó. Look. E já vem esfumando. Você pode fazer esse movimento, mas é um movimento que você segura entre o meio do pincel, mas sem adicionar tanta força, para que não te dê uma chinelada e nem que te deixe sem o efeito que você está fazendo, né? Que você vai estar perdendo produto. Não vai. Entendeu? Olha como fica lindo. E acima do contorno, mas sem deixar tudo muito evidente. Aqui eu ainda nem passei o contorno, mas já tá com efeito. Do you see this? It's the power of makeup. Here. Lógico, gata. Ó. Aí, ó. Esse é o segredo do que, gente? Você que tá vendo, vamos ver se você aprendeu. É a pré-transição da sombra. Feito isso, eu acho que eu não vou querer contornar muito. Acho que não pede aí. Você acha que pede? Você que tá aí do outro lado, você acha? Eu vou trazer só um tomzinho assim, só um salsa. Venho com esse tom aqui. É um pó compacto, mas eu uso ele de contorno. Ele é da Vult. Ele é um tom abaixo do meu, ou quase o meu. Mas eu sei que eu saturando ele, ele vai me dar o contraste de contorno que eu quero. Então venho aqui, pego. Não muito, porque eu só quero acentuar.
Tá vendo que ele é bem pigmentado? Eu amo produto que tem pigmento. Se não tiver pigmento, eu não vou estar querendo. Ossinho. Esse é o ossinho que você tanto escuta e que às vezes você pode até não encontrar. Mas é esse aqui. Final do cabelo, ossinho. Você vem em direção abaixo. Que quando você faz o pré-sorriso, ó, forma essa covinha. Essa dobradiça abaixo da bochecha. Você vai focar em trabalhar ela. Você vem na margem e não em cima. Na margem. Aplica e já vem fazendo ó, o movimento de indo, trazendo. Indo e trazendo. Que você intensifica sem marcar. Essa porque eu falei ficou marcada, né? E você vem aqui, ó, truqueira. Tira o excesso que eu sei que tem. Faz uma varredura, ó. Agora eu vou fazer do outro lado. Agora queixinho, né? O queixo. Trazendo a sombra. Que tem aqui um pouquinho abaixo. Têmporas. Testa. Não precisa focar tanto porque eu ainda venho com adereço aqui na hora que eu for fazer a foto. Então não vai aparecer tanto. Nariz, eu tô tentando não contorná-lo muito. Eu quero deixar ele mais livre de contornos. Porque o trabalho que eu fiz de iluminação nele já é o suficiente. Então eu pego o contorno e pressiono sobre ele. Primeiro eu venho abaixo, fazendo assim. Perceba que o meu pincel já está meio nesse formato, crescente. Então isso me facilita a conseguir contorná-lo nessa área de baixo. Logo em seguida eu já venho só nessa parte daqui, intensificando, mas focando ó, no topo do nariz. Que ele já vai me dar uma margem mais escurecida. E o que sobra, eu faço isso aqui. Aperto o pincel. Venho, ó, construindo essa mini linha reta. Do topo para a base do nariz. A base e o topo. Topo, base. Como foi? Isso aí, você entendeu, ó. Já interliga aqui, ó. Chuncha o pincel, ó. Chuncha, pode chunchar. Que é tudo com o que já tem no pincel. Para o seu rosto ficar natural. Não abro. Chega voou da mão, você viu? Você vai fazer assim, ó. Tira esse negócio da sua mão, sua louca. Eu vou estar usando esse pó aqui, pó solto mesmo, da minha make. Esse é no tom 3, solto, amareladinho. Eu venho chuchando o pó no pincel. Vou tirar o excesso. Se tiver marcado abaixo dos olhos, eu venho desmarcando as linhas que tem aqui. Pra trazer a suavidade, né? Pra não ficar marcado. Sem muito nhenhenhê, por favor. Tá? Vamos estar agilizando. Que o foco você já sabe qual foi, que foi preparar a pele. O pó, você só vai colocar tudo onde tem que estar. Então, ó. Aí já ajuda prensando, né, o produto. Mastificado, tudo no local. E com o tempo, né, sua pele ela vai adquirir novamente o viço natural dela. Não que não esteja natural. Vocês estão vendo, né? Olha como tá. Pra mim, tá ótimo. Vamos para os olhos. Eu vou estar usando uma paleta simples, de tom simples. Vamos para os olhos. Eu vou estar utilizando essa paleta da MAC. Ela tem 9 tons, sendo a grande maioria dos tons mate e semi-cintilantes e uns 2 cintilantes. Ela é a Burgundy. É um nome composto. Quem fez quis assim, ó. Você não vai nem ler. Você só vai. É essa, moço, que eu quero. Você não vai nem ler, porque é o que tá aqui. Burgundy times 9. Ou seja, fale rápido que sai. Essa. Aqui, ó. 9 tons. Gostou dos tons? Eu acho lindo. Frios. Convenhamos que paleta da MAC é paleta de gente sofisticada. Não é nada muito daquele drama. É uma coisa
tô aqui, é isso. O que vai me ajudar também a dar o efeito que eu quero é um lápis preto, que é o Olhar de Cigana, e o Master, o Grand Plat. Eita! O Grand Prize, o querido, já viu? Esse Diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. O Diamond Bomb by Rihanna, in Fenty Beauty, Fenty, send me some gifts, please. Eu amo. Isso aqui transforma qualquer maquiagem. Se você tiver com o olho mal feito, pega um pouco, adiciona no meio da pálpebra, que seu olhar fica o olhar mais belo do recinto. Não tem quem lhe diga nada. É assim, ó, o produto. Você sabe o que é um produto bom? É esse aqui. Eu não me arrependo de 1 centavo desse produto, porque eu sei que ele transforma qualquer maquiagem. E não só no olho, na pele inteira, se você quiser aplicar, fica parecendo um diamante, Você quer deixar um olhar babado? É esse produto. Fiz uma propaganda assim de 1 minuto pra Rihanna, amor. Eu espero que ela me mande um dia. O Senhor manda. Voltando, eu quero um fundo de tom mais esverdeado. Então eu venho com esse pincel aqui, ó. É um pincel de esfumar tradicional mesmo. Eu venho com a sombra verde, juntamente com essa aqui, que na câmera não capta tanto, mas é um verde água. Eu vou tirar bastante o excesso, tá bem saturado. Tirar muito o excesso, para que fique bem apagadinho, para que ele me dê esse fundo de tom mais esverdeado mesmo. No final de tudo ele vai aparecer como um cinza, mas é porque eu quero um acabamento meio envelhecido no olho. Aquele movimento de blogueira, marcando côncavo de garota. Olha, gata, garota. Tá focando. Olha aqui, ó. Intensifica. Já me entregou. Entregou? Parei. Verde água. Tiro o excesso de primeira. Venho recalculando aqui, ó, na margem do côncavo. O que é a margem do côncavo? Os movimentos, para você descobrir onde são os pontos, para mim é primordial você ter uma luz acima ou uma luz à frente, que você vai fazer um movimento de rotação. Você fazendo um movimento de rotação, você vai conseguir enxergar onde é o côncavo, que é onde tem a sombra, e onde não tem a sombra não é o côncavo. Se aqui tem a sombra, é o côncavo. Então você faz o que com a sombra? Aplica na margem do côncavo. Mas o que é margem? É a linha que define o local. Aí você vem esfumando para não ficar marcado parecendo um giz de cera, porque aí se esforça a vaca. Agora, para intensificar o olhar, a gente vem com lápis preto. Esse daqui é o da Vivai. Já vem com apontador, praticidade, inclusive é o mesmo que eu faço o retoque da minha sobrancelha. Eu venho com lápis na linha d'água, bem marcado, por favor. Ó, Vivai, você entrega a pigmentação. Só tenho isso para dizer. Feito a cobertura da linha d'água, a gente vem com lápis na seguinte posição. Vou fazer desse lado aqui que acho que é melhor. Eu vou vir na seguinte posição aqui. Final dos cílios, eu vou vir pressionando ao invés de arrastar. Porque quando você pressiona, você consegue enxergar onde vai ser feita a linha, onde você quer construir a direção. Porque se você já vem arrastando, ele não te possibilita que você venha mapear o olho, né? Você vem, ó, pressionando. Eu não quero que o olho seja muito longo. Então, esse comprimento aqui tá ótimo pra mim. Já com o próprio lápis, eu vou vir arrastando. Agora sim a gente arrasta o lápis. Só que para dentro do olho. Então, ó, com o lápis meio deitado, eu venho já assim, ó. Só com movimentos leves. Fazendo, ó,
com aquele efeito esfumado, simples, e que eu nem vim com o pincel esfumar. Isso aqui foi o lápis e a sua paciência de Jó em fazer acontecer. Raiz do cílio superior, pouca coisa, e eu já tenho a base do olho. Feito isso, clone desse lado. Eu tô focando em deixar um visual mais escurecido no olho, porque no final das contas o meu look ele é um pouco muito chamativo. A cor. Então, para não ficar tudo muito divertido pela paleta de cores, eu quero deixar um olhar mais marcante, para dar esse contraste da peça e da maquiagem, para que não fique tudo uma coisa só, para que você tenha nuances, sabe? Meio que tá pré-pronto o olho, mas eu vou escurecer mais um pouco. Olhos marcados, Vivai, obrigado por eficiência em um produto. Eu vim agora com a paleta da MAC e um pincel chanfrado. Eu vou com esse tom do meio, que ele é um tom de café frio, onde eu vou marcar o que eu fiz com o lápis, que é aqui. O mesmo movimento que eu faço com o lápis, eu vou fazer com o pincel chanfrado, que é arrastar para dentro do olho. Meu olho ele tem uma covinha aqui, ó, que eu consigo sombreá-lo e deixar aquele olhar mais gateado. Então, aqui eu só tô trazendo as gradiências pro olho mesmo, que é tentar deixar ele mais marcado, mas sem perder a suavidade dos tons que eu trouxe inicialmente, que é o verde meio musgo e o preto. Então eu só vou trazer as nuances para que tenha o efeito de iluminação e contraste para o que eu já tenho antes. Entendeu, né? Venho novamente com o tom, que é o tom do meio. Ter trabalhado na MAC, em certo momento, me trouxe muitas noções de como a maquiagem tem suas eficiências e seus contrastes. Então nem sempre você precisa agressivar muito no visual para trazer algo marcante. Algo marcante ele está muito mais ligado a suavidades e intensidades do que já aquela coisa direta, assim, aquele olho marcado, sem muita sofisticação. Às vezes você conseguir trabalhar as intensidades e não tanto sobremarcar, acaba fazendo o efeito reverso, que é aquilo que você quer marcar muito. Às vezes pode ser mais ideal você trazer ele de uma forma suave e elegante. Isso serve muito para outras áreas também da vida, não só para maquiagem, se você souber aplicar do momento certo. Então, às vezes, se você quiser marcar, evidenciar, tente trabalhar mais a suavidade para que tenha aquele exagero, mas sem ser aquele exagero muito chamativo. Sabe? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Às vezes você ter um olhar mais sofisticado sobre as coisas é o ideal. Aqui, marquei embaixo, mas trouxe a suavidade em cima. Isso me traz um look elegante, que parece que eu trabalhei horas e horas em cima desse visual, mas foi assim, pouco tempo. E eu fiz esse olho aqui em 15 minutos. Tô contando aqui. E é o suficiente pra mim. Mudando de pau pra cacete, eu vou vir com esse tom de mousse. O que é um tom de mousse? Que tons são esses, tom de mousse? É um tom de... Deixa eu ver. É um bege meio rosado, com um fundo cappuccino. É porque sombra tem esse nome, né? Cappuccino, café, leite, chocolate, achocolatado, não sei o que de não sei o que. Venho com esse tom aqui, que é um pouco mais escuro do inicial, só pra adicionar intensidade no olho. Tira, você vê o batuque que a gente faz assim, ó. Aí sai. Vem aqui, ó, no cantinho. Esse tom, que ele é um pouco intermediário, ele faz o trabalho de suavizar o que a gente fez antes. Venho novamente com o tom cappuccino. E ó, integridade no look. Que eu quero o quê? Quero acabamento soft e marcante. E agora eu venho com essa paleta da Boca Rosa. Essa paleta, meu amor, é quem acompanhou a gata do início, que ainda é da Paiô. Hoje em dia ela mudou o fabricante, mas é da Boca Rosa.
Eu vou vir com esse tom do meio, que é um tom de dourado mais acobreado. E venho adicionando o brilho aqui mais pra frente do olho. E novamente no início do olho, sem apagar o que a gente fez aqui atrás. Sendo que tem uma luminosidade e ainda favorece o olhar natural do meu olho, sem perder, sabe, o efeito alongado dele. Eu vou vir com o Diamond Bomb e vou adicionar somente no centro, que é onde já tem esse brilho mesmo. Eu venho adicionando sobre para adicionar a intensidade maior. Beto! E Boca tá aí? Tá, não. Tá fazendo o quê? Tô gravando um vídeo. Eu não quero ver. Depois, né? Um tchau aqui, um breve tchau. Não quer aparecer, não? Então fique aí. Fica aí. Ui! Babado. Essas crianças de hoje em dia tá assim, viu? Duvidosa, né? Tô assim, ó. What is this? Isso aqui. Vou adicionar um detalhe agora. O famoso delineado inferior. Onde acontece essa dobradiça do olho aqui, ó. Sabe? No canto lacrimal. Mas que já vem em direção com o canto interno do olho. Então a dica é você já vir aqui, ó, no canto interno e vir traçando onde finaliza o início do canto do seu olho. Que aí você já traça esse movimento para que ele dê o engateado. E naturalmente fica assim. E se você escurecer nessa parte daqui, ele intensifica ainda mais o efeito que eu tô fazendo. E trago um pouquinho a mais aqui, perto dessa dobra, mas sem chegar até aqui. Só para marcar mais um pouco essa dimensão. Para não ficar nada muito monocromático, eu vou vir com o verde lá do início, mas puxado para o verde água. E esfumar juntamente com a raiz do cílio onde está aplicado o lápis. Que me cobram esse vídeo há milênios. Ensina. Vamos estar ensinando. Aí eu volto com o lápis intensificando novamente. Para que fique intenso o suficiente. Agora vamos para a boca. Eu vou vir com essa paletinha aqui de contorno da Ruby Rose. Bem baratinha. Super acessível. Só não sei se ainda tem fabricação dela em... Enfim, descobri que tá vencido. Validade agosto de 2023. Será que a boca cai? Não tá malfada, né? Vai ter que estar assim mesmo. Vem aqui com a blindagem. Ó, uma gota. Vou aplicar esse tom essencialmente mais nos contornos. Venho essencialmente marcando o contorno do lábio ao invés do lábio inteiro. Que eu só quero um efeito marcado e que traga a cor natural do meu lábio. Feito isso, dedinho, mindinho.
Bem por cima mesmo, mas é pra perder a intensidade. Você viu que não é muito bem o contorno. É adição de cor. Com os lábios finalizados e os olhos também, agora eu venho partindo para a iluminação final, que é o iluminador. Então eu venho com esse tom aqui, dourado, barra cobre. Adiciono no topo do nariz. Eu amo ele porque ele é bem fininho mesmo. Topo da testa. Maçãs. Sempre com aquele sorriso levemente maquiavélico, que intensifica o formato natural do lábio. E um pouquinho aqui, que pra foto ficar bonito também. Tá bom? Tá bom. Aqui eu tô evitando iluminar muito, mas eu quero algo natural. É pra arrumar, mas não é pra arrumar. Você tira os brinquedos pra arrumar bem. E o por último, que não pode faltar, is the diamond bulb. I'm gonna apply this right here. Não, mudando assim do nada. Right here, in the top of my nose, and right here. Finalizada a maquiagem, então é isso. Uma pele soft matte, não tão matte, iluminada na medida certa, finalizada também na medida certa. Então eu só fiz uma maquiagem que ressaltasse o que eu já tenho. E é isso. Eu ainda vou comer, então não finalizei muito bem a boca, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro tutorial, né? Assim, mais explicativo possível. Tentei focar bastante na pele e nos olhos, que é o que me pedem bastante. Então é isso. Fica aí o tutorial. Se você não aprendeu algum passo, retorne algumas vezes, que tá bem explicadinho, tá? O mais didático possível que eu pude trazer. E é isso. Um beijo. E até mais. Ou até mais, ó. Até mais. Fui.